Obrigado. Se você trouxe a sua Bíblia nesta manhã, abra no grande livro de Romanos. Romanos, a combinação de toda a palavra de Deus. Romanos, capítulo 8. E o segundo versículo, que é muito precioso para mim, pessoalmente. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Esta é a maior palavra que eu acho que já foi falada. Porque a lei do Espírito de vida, o Doni estava mencionando como que o Espírito de Deus se move na face da terra. E você pode adicionar também o mover do Espírito Santo sempre ao início da vida. Glória a Deus. O mover do Espírito Santo é sempre o início da vida. Alguém tem que estar feliz neste lugar. Glória a Deus. Eu quero usar como título, pregando por alguns minutos hoje, uma palavra. E esta palavra é santificação. Santificação. A grande doutrina bíblica da santificação. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, vamos ministrar hoje de manhã e eu lhe peço, pelo gracioso nome de Jesus. Olha, de nós mesmos, Senhor, não podemos fazer nada. De nós mesmos não somos nada. Mas contigo podemos fazer todas as coisas. E eu peço que o Senhor possa ungir as pessoas para ouvirem, que o Senhor possa nos ungir para ensinar, pregar, proclamar a sua grande e gloriosa palavra. Nesta mensagem que é tão significante. E eu lhe peço tudo no nome mais santo de Jesus. Todos digam amém e amém. Alguém disse que a justificação é a libertação da penalidade do pecado. A santificação é a libertação do poder do pecado. Oh, glória a Deus. Deixa eu dizer novamente. A justificação que acontece no momento em que a pessoa nasce de novo. Justificação é a libertação da penalidade do pecado. E é o seguinte: a penalidade é o inferno eterno, é o lago de fogo. Mas em um momento, glória a Deus. Robert, você tem que louvar, você tem que glorificar a Deus, adorar ao Senhor agora. Você tem que dizer aleluia e glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Libertação da penalidade da morte. Deus nos ajude. Mas a santificação é libertação do poder da morte espiritual causada pelo pecado. A santificação é uma palavra que quase que não é mais usada nas igrejas. A maioria dos cristãos nem sabem o que a santificação na verdade é. A maioria dos pregadores também não sabem. A santificação é a coisa mais importante na obra de Deus como um crente. É claro que um incrédulo vindo para Cristo é importante. É a justificação que é a coisa mais importante. Mas uma vez que você é salvo, a santificação é a obra mais importante da sua experiência cristã
engloba todas as coisas. É triste dizer que a maioria das pessoas nem sabem o que é. A santificação e santidade vem da mesma palavra grega. Qualquer uma quer dizer a mesma coisa: santidade e santificação, santificação e santidade. O homem tentou falar sobre isto. Provavelmente os irmãos Wesley, John e Charles Wesley, eles deixaram o mundo saber sobre a santificação, como nenhum outro antes do seu tempo, a não ser o apóstolo Paulo, é claro. Os discípulos originais, os apóstolos. Mas, fora eles, os irmãos Wesley, centenas e centenas de anos depois de Cristo, nos anos 1700, começaram a fazer o mundo cristão alerta da santificação. Mas a ideia deles, na verdade, estava errada. O que eles propagaram e ensinaram estava errado. Que a pessoa viria para um altar e lá haveria uma experiência, né? Estou falando de crentes agora, não incrédulos, mas crentes. Eles teriam então um toque do Senhor, uma visitação. Isso é bom, é maravilhoso. Mas aí eles eram declarados santificados. Mas na verdade a santificação não tem nada a ver com isto. Quão maravilhoso que possa ser. E aí, eu acho que nos últimos 100 anos, algumas denominações pentecostais começaram a ensinar a santificação junto com a mesma linha de pensamento dos Wesleys. Mas alguns deles adicionaram algumas coisas. Você teve a experiência, você foi salvo e agora você é santificado. E aí você é perfeito sem pecado. Você nunca mais vai pecar de novo. Eu fico maravilhado. Eu me encontrei com o Dr. Dennis Dake anos atrás, na Atlanta, na Geórgia, pregando uma reunião. A Bíblia Dake é uma boa Bíblia, de estudo. E ele provavelmente foi um dos melhores eruditos da palavra de Deus. E ele era um membro desta denominação. Eu não falo isto de uma maneira rude, mas são pessoas boas, amam a Deus. Mas 50, 60 pregadores estavam lá fora do prédio e discutindo o que estávamos falando agora. E um dos pregadores estava muito bravo, dizendo: eu fui santificado e eu sou perfeito sem pecado e nunca mais vou pecar de novo. É melhor a pessoa ter um bom senso melhor do que tentar argumentar com o Finance Dake. O irmão Dake, ele então falou tanto com este homem que aquele homem sem pecado ficou bravo. E ele pegou o seu braço, estou falando sério, e se eles não segurassem, ele ia bater nele. Olha só, né? Que perfeição sem pecado. A santificação não é o que você faz, mas é o que você crê. E se você crê corretamente, você vai começar a fazer as coisas corretamente. Agora eu vou dizer isso tudo de novo. Se você crê corretamente, isto quer dizer colocar a sua fé exclusivamente em Cristo. E o que Cristo fez por você na cruz, e manter a sua fé em Cristo e o que Cristo fez por você na cruz. Isto constitui a santificação. Agora, peraí, deixa eu esclarecer. A santificação tem 2 estágios, né? 1 Coríntios
6:11, eu acho que é. Paulo diz assim: sois lavados, santificados e justificados e glorificados. Bem, glorificados quando o Senhor Jesus voltar, né? Mas olha só que ele colocou a santificação antes da justificação. Agora isto vai contra o nosso pensamento, mas uma vez que eu explicar, você vai entender. Haveis sido lavados em primeiro lugar no Espírito, sido santificados e haveis sido justificados. E tudo acontece na conversão, no momento em que você crê. Não é algo que você sente ou algo que você faz. Não, você crê. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você, agora escute, isso vai soar como eu estou me contradizendo, mas eu vou explicar mais tarde. Quando você é lavado e santificado, isso é instantâneo, e aí você é feito aos olhos de Deus perfeito, sem pecado, porque Deus não pode aceitar nada a não ser perfeição. Ah, está muito fraco. Entretanto, quando você entende, tem muita diferença na sua posição e a sua condição. A sua posição é uma de perfeito sem pecado, santificado aos olhos de Deus. Todo pecado foi embora, tudo foi lavado, como a Tara e o Brian cantaram hoje. As correntes se foram, aqueles grilhões se foram pela graça de Deus. Você é perfeito sem pecado, porque Deus não pode aceitar nada além disso. Mas então você entra, que é um processo para toda a vida, você entra no processo do segundo estágio, que é uma santificação progressiva, com o Espírito Santo trabalhando e tentando trazer o seu estado à sua condição, a sua posição, a sua condição, a sua posição. Cada um neste lugar, eu creio que eu posso dizer, sem medo de contradizer-me, você está mais perto do Senhor este ano do que você esteve neste período ano passado. Porque você está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. A noite passada, os meus 3 bisnetinhos estavam lá em casa. E a Caroline tem 4 anos. Ela sabe de tudo. E então eu espirrei. E ela disse: vovô, quando você tem que tossir ou espirrar, coloque o seu braço na sua boca para não tossir nos outros. Eu queria batê-la. Eu queria bater nela. Ela estava certa. Mas ela não sabia disso um ano atrás. Mas ela sabe agora, e algumas coisas você não sabia um ano atrás, agora você sabe. Glória a Deus! Então o Espírito Santo está no seu coração e vida, para trazer a sua condição, a sua posição. A sua posição nunca muda, é sempre a mesma. É claro, você não pode melhorar a perfeição, mas a sua condição é como esses golfinhos lá no mar. Esta é a sua condição. A sua posição é sólida, firme, está em Cristo. Glória a Deus. Aquele que está em Cristo é perfeito. Mas a sua condição, querido, não é muito boa.
Um amigo meu que agora já faleceu, ele pregou aqui quando a igreja foi construída. E ele construiu uma grande igreja também, aqui em Louisiana do Sul, muitas pessoas salvas, sua vida era um testemunho de fé. Então, ele deu esta ilustração, ele disse, ele era um perfurador de petróleo. E estas coisas, se não são lidadas corretamente, você cavar buraco para achar petróleo pode te matar. E ele fazia isso, ele cavava buracos. E ele era profano, vil, e ele era ímpio. E ele te dava um soco na cara se você olhasse para ele. Mas uma noite, ele entregou o coração para Cristo. Jesus entrou no coração dele. E quando ele foi lá, naquela mina, outro dia, falou assim: senhores, você tem um novo perfurador hoje. Eu entreguei meu coração para Jesus Cristo a noite passada. Eu não sou o mesmo homem que eu era antes. Porque ele era um homem muito rude, muito duro. Bem, o diabo sempre eis o maligno, né? Ele vai entrar, você acha que é salvo, batizado com o Espírito Santo, abençoado, salvo, santificado, batizado com o Espírito Santo, e o diabo nunca mais vai me atrapalhar? Boa sorte. Uma pessoa que ele tinha um problema com ele, né, um empregado lá, fez algo errado, e ele falou assim: não faça isso de novo. Bem, ele fez de novo. E o meu amigo, ele usou aquele punho na cara do amigo, do empregado, e derrubou ele e quebrou o nariz do empregado. E no momento que ele bateu no empregado, ele pensou: meu Senhor, o que eu fiz? Ele saiu lá da planta e foi para um bando de árvores lá, numa floresta, e falou: Senhor, o diabo aproveita, né, essas situações. Você não é salvo. Se você fosse salvo, você não ia fazer isto. O diabo já falou isso para você algumas vezes? Ele fica falando, viu? Você não é salvo. E ele disse: Senhor, eu pensei que eu era salvo. Se você fosse salvo, você não ia bater neste homem. Você disse para todos como a sua vida foi transformada a noite passada. Então, o Senhor naquele momento falou com ele: Ele não vai te deixar. Graças a Deus, Ele não vai te deixar. Não vai te deixar. O Senhor disse: filho, semana passada, se você tivesse feito isso, você ia levantar o peito e falar isso, vai ensinar ele uma lição. E você ia fazer de novo. Mas desta vez você ficou triste com o que você fez. Então isto mostra que você é salvo. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Muito bem. Agora, Paulo disse assim: Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. 1 Coríntios 1:17, se você está procurando na sua Bíblia. 1 Coríntios, coloque na tela se vocês estiverem aí. 1 Coríntios. Senão eu vou aí. Meu Senhor, nos ajude. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras. Agora entenda esta última frase: para que a cruz de Cristo não se faça vã. Olha lá,
Olhe para isto, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Agora, será que ele está falando do batismo aqui? Não, não está falando do batismo. Mas os coríntios estavam chegando numa posição que eles estavam se gabando sobre o seu batismo e quem os batizavam. Alguns falavam, Pedro me batizou. Outros, 2 ou 3, Paulo me batizou. Outros, Apolo me batizou. E é isso que Paulo está falando aqui, olha. Você não permita, peraí, deixa eu colocar isso no seu coração. O batismo nas águas é bíblico, é claro que é bíblico. A Santa Ceia é bíblica, claro que é bíblica. Confessar a palavra de Deus é bíblico, é claro que é bíblico. Todas estas coisas. Mas a ênfase deve sempre estar na cruz de Cristo. Agora a pergunta pode ser feita, né? O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo e Ele crucificado. Porque Paulo disse assim: pois Cristo enviou-me não para batizar, não para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Voltando para o batismo por um momento, eu e a Francis estávamos em um lugar e entramos numa loja e o Pat Boone estava lá. E ele foi muito bondoso, gracioso. Eu quero que você e a Francis venham para nossa casa e fique um tempo conosco, por favor, nesta tarde. Eu disse, está bem. Então dirigimos até lá. E eu comecei a fazer perguntas sobre a sua salvação, o que o Senhor fez por ele e tudo mais. Ele disse, irmão Swaggart, ele disse, eu acho que eu batizei várias centenas e milhares de pessoas na minha piscina, lá na minha casa. E ele disse, eu olho para trás agora, nenhuma daquelas pessoas eram salvas. Ele disse, nem eu era salvo eu mesmo. Mas eu pertencia a uma denominação que pensava que o batismo nas águas salvava. Não salva, não pode salvar. Agora não entenda errado, o batismo nas águas é bíblico e você precisa ser batizado. Eu não posso imaginar um cristão que não queira ser batizado. Mas não te salva. É a fé em Cristo que Jesus Cristo fez por você na cruz que te salva. O homem na cruz ao lado de Cristo disse, Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu paraíso, no teu reino. Ele não podia ser batizado nas águas. E Deus não tinha um plano de salvação antes da cruz e depois da cruz. Sempre foi o mesmo plano. Mas antes da cruz, como que eles eram salvos? Confiando no que o sacrifício representava e apontava. O sangue de bodes e touros não podem expiar o pecado, mas o que aquele sacrifício representava, a fé, poderia salvar e o salvou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se o pregador não estiver pregando a cruz, ele não está pregando o Evangelho. Agora, eu vou te bater com isso aqui. Quando Davi numerou Israel, lembra? Ele pecou contra Deus. Ele ignorou o mandamento do Senhor para pagar moedas de prata para cada pessoa que fosse contada, que representava o que? A redenção e o sangue derramado de Jesus. A prata no Antigo Testamento era um tipo da redenção. Davi ignorou aquilo. E o anjo da morte veio e 70.000 homens morreram em uma noite. Agora eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas o Senhor disse para o profeta, diga para Davi,
fazer um sacrifício agora. E ele foi para Aru no Jebuseu, onde agora é o Monte do Templo. Naquela época não tinha Monte do Templo. E o homem disse: Rei, eu quero lhe dar minhas ferramentas, o meu arado, a madeira que você pode usar. Eu te ajudo a construir um altar, não vou cobrar nada de ninguém. Davi disse: eu não oferecerei ao Senhor algo que não me custe. E o anjo da morte, quando aquele sacrifício foi oferecido, parou. Agora deixa eu dizer uma coisa. De acordo com o nível a cruz de Cristo é pregado, a este nível o julgamento de Deus é cessado. Você entendeu o que eu disse? Os últimos 8 anos antes do último ano, a igreja, e nem tudo aconteceu da noite para o dia, demorou um período de tempo, mas a igreja, a não ser este ministério e outros ministérios que nasceram deste ministério, quase que não há mais uma pregação sobre a cruz. E a nação tem sofrido a maior condição financeira que já experimentou no tempo da história. Porque só há uma resposta para o pecado e não é a psicologia ou nenhuma outra coisa, mas é a cruz do Senhor Jesus. É a cruz de Cristo, a cruz de Cristo. E eu vou dizer, viu? Este ministério e um pouco que nós sabemos sobre esta grande mensagem que pregam sobre esta plataforma, está começando a afetar esta nação. Eu creio que a eleição do presidente Trump foi por causa da pregação da cruz de Jesus Cristo neste mundo. Você entende o que eu estou falando? Eu não estou falando de nós, Deus me perdoe, não, mas eu estou falando da mensagem, Jesus Cristo e Ele crucificado. E o Senhor está começando a abençoar esta nação. E deixa eu te dizer, Ele está começando a abençoar outras nações do mundo que permitem esta rede de televisão entrar no seu país, pregando Jesus Cristo e Ele crucificado. Mais ou menos um ano atrás, o país da Polônia disse: queremos ter a sua rede de televisão. Agora, eu não falo polonês. Eu já estive na Polônia, mas eu não falo polonês. E o primeiro pensamento, que eu tive é: eu não falo polonês. Mas o Senhor me disse 2 anos atrás: você sabia, deixa eu falar aqui, cortar um pouquinho. Eu vi ontem, nas notícias, 1 de cada 4 pessoas no mundo fala inglês. Você escutou? Existem quase 8 bilhões de pessoas neste planeta. 2 bilhões de pessoas falam inglês. Então colocamos a televisão. E anteontem eu recebi uma outra ligação. Outra rede.
Polônia. Disse: nós queremos esta rede de televisão aqui na nossa rede de televisão. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai abençoar a Polônia por fazer isto. E Ele vai abençoar França, Alemanha, Gales, Escócia, Inglaterra e Dinamarca e, me ajude, a Austrália, Nova Zelândia. Você tinha que falar os outros países da Europa, Dinamarca, Finlândia. Me ajuda, ele não sabe, você sabe. A África do Sul, ele acha que faz parte da Escandinávia, ele não sabe. Mas obrigado de qualquer forma. Glória a Deus, porque o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem da cruz, é a mensagem mais poderosa que o mundo não conhece. Glória a Deus. Em segundo lugar, Paulo disse assim, coloque na tela, a pregação da cruz é para aqueles que perecem loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Glória a Deus, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Agora me responda esta pergunta. Estamos falando de santificação, não é? Você precisa deste poder. Você precisa deste poder. Muito bem. Será que há algum poder no que Jesus fez? Não, não é isto. Há poder na morte? Não, ele morreu na fraqueza. Não quer dizer que ele mesmo era fraco espiritualmente, quer dizer que ele se fez fraco. Ele morreu na fraqueza. Ele podia ter dito uma palavra e em um segundo milhares de anos estavam ao redor dele. Mas graças a Deus que ele não fez isto. Ele pagou o preço. O poder está no Espírito Santo. É onde está o poder. E o Espírito Santo trabalha. Agora isto é muito importante. Fazemos esta pergunta: como que o Espírito Santo trabalha? Como que o Espírito Santo trabalha? A maioria dos cristãos vão dizer: bem, oramos em línguas. Não. Isto é o que ele faz. Mas como ele trabalha? O que ele faz não é automático. Temos muitos cristãos que pensam que o que ele faz é automático. Ele vê uma necessidade, ele entra e ajuda a pessoa. Não, não é assim. Se ele fizesse isto, não haveria nenhum pecado na parte do crente, porque o Espírito Santo ia entrar em toda a situação e parar. Mas ele não faz isto. Ele deixa você pecar. Ele te alerta, fala com você, te avisa, se move na sua vida. Mas se você for estúpido bastante em fazê-lo, ele vai bater naquele homem. Mas o poder do Espírito Santo, como que ele trabalha? Ele trabalha exclusivamente você está certo, isso aí, nos parâmetros do Espírito Santo, da obra de Cristo, da cruz. Isso dá ao Espírito Santo meio legal para fazer tudo o que ele faz. Eu li para você: pois a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, a lei, a obra legal, é isso que dá para ele o meio legal. E quando a sua fé está em Cristo e na cruz exclusivamente,
isto abre a porta para o Espírito Santo trabalhar ao seu favor, para te dar o que você precisa, para impedir as ondas das trevas. Deixa eu te falar uma coisa. Como crente, você está encarando as forças demoníacas das trevas. É isso que você está encarando. E elas são mais fortes do que você, mais fortes do que eu, mas não são mais fortes do que o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebemos uma carta outro dia, eu acho que foi para a mesa do Jim Muse, e uma moça escreveu e disse assim: o meu marido e eu estamos vivendo para Deus há 20 anos, 18 anos, algo assim. E ela disse: meu marido ama a Deus, foi batizado com o Espírito Santo, mas ele está preso pelo álcool por 18 anos. Nós tentamos de tudo e ele não podia parar. E eu sei que ele ama a Deus, e eu sei que agora, não vocês, mas alguns pela televisão vão dizer: mas ele não era salvo. Sim, ele era. Como que você pode ser salvo e ser um juiz? Como que você pode ser salvo e a sua língua é tão comprida que você está lá na cozinha, você lambe o prato lá do quarto? A língua é uma arma maligna, cheia de veneno, e ninguém pode contê-la, mas o Espírito Santo pode contê-la. Ela disse: não falamos nada para ninguém sobre isto. E isto foi muito inteligente. Se você tem um problema, não saia falando para todo mundo, porque todo mundo vai saber. Olha só. Eles disseram: mas quando ligamos a televisão, começamos a ouvir a mensagem da cruz. Glória a Deus. Ela disse: isto agora já fazem mais de 2 anos e meu marido não tem tocado nenhuma mais bebida. Glória! Glória! Glória a Deus! Pois a pregação da cruz. O que é a pregação da cruz? O que isto quer dizer? Quando dizemos este pregador prega a cruz e aquele não. O que queremos dizer com isto? A pregação da cruz é para aqueles que perecem tolice, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha o que é. É que o pregador entende e você entende que todas as coisas que você recebe de Deus, tudo foi possível porque Jesus Cristo fez na cruz. Você foi salvo por causa do que Ele fez na cruz. Você tem a vida eterna por causa do que Ele fez na cruz. Você foi curado por causa do que Ele fez na cruz. Você tem vitória contra o mundo por causa do que Ele fez na cruz. Vitória contra a carne por causa do que Ele fez na cruz. Vitória contra o diabo por causa do que Ele fez na cruz. Todas as bênçãos que você tem foram por causa do que Jesus fez na cruz. Esta é a pregação da cruz. Não quer dizer a pregação da cruz toda vez que Ele prega, não é isto não. Mas Ele sabe e entende, você sabe e entende, que tudo que eu tenho em Cristo, tudo, de A a Z. Não, irmão Swagger, eu jejuo tantos dias, e jejuar é bíblico.
mas eu aprendi a confessar 20 versículos todo dia, maravilhoso, eu faço a mesma coisa, mas não vai te dar vitória contra o pecado. Muito bem. Número 3. Estou determinado, 1 Coríntios 2:4, estou determinado a não saber nada entre vós. Paulo diz, a não ser a Jesus Cristo e Ele crucificado. Agora você tem que entender uma coisa, que Paulo, ele provavelmente era o homem mais educado para escrever as Sagradas Escrituras. É crido, se é verdade ou não, eu não posso te dizer, mas é crido que ele foi para a Universidade de Taurus, que era uma das mais conhecidas no mundo naquela época. Agora, não existe prova, histórica, mas alguns eruditos creem nisso, que provavelmente isto é verdade. Não havia nenhum homem no planeta que conhecia a lei de Moisés, Ninguém. Eu sei que foi muito tentador para ele. Não extrapolar aquilo que ele sabia sobre a condição do mundo. Deixa eu dizer uma coisa, eu já te disse. Metade de vocês não estavam aqui, então eu vou falar de novo. Quando Paulo, antes de construir a igreja em Corinto, ele pregou por um período de tempo em Atenas. Atenas havia perdido a sua glória naquela época, mas uma vez, 2000 anos antes, tinha sido o centro da filosofia. Os gregos tinham a mente do homem, entenderam através de Sócrates, Platão, Aristóteles, tanto quanto eles podiam. Ainda assim, não respondeu à pergunta. Sócrates disse assim, que alguns homens são maus. Não, está errado. Todos os homens são maus. Mas ele disse alguns são bons e outros não. Ele reconhecia o mal. Platão, o seu aluno, disse todos os homens são iguais, mas aqueles que são bons não sabem como passar este grande abismo entre o bem e o mal. Nós vemos lá, sabemos que existe, mas não podemos atravessar. E Aristóteles, que era um aluno de Platão, disse sim, existe o bem e existe o mal. Existe um grande abismo que o bem não pode atravessar para sair de longe do mal. E não sabemos como. Mas Atenas havia perdido a sua glória. De qualquer forma, quando Paulo veio, ele pregou naquelas ruas, na verdade, onde as pessoas vinham falar no público, até a noite. E ele fazia a mesma coisa. Mesmo que eles riam dele, chamavam ele de um doido, esse judeu tolo. Mas queriam que ele falasse para as Cortes Supremas de Atenas. E ele falou. 2 pessoas responderam.
Para o apelo de Paulo. Eu já estive em Morris Hills, onde tem a Corte Suprema lá, onde tinha os seus fóruns, há 2000 anos atrás. E ele saiu, foi para Corinto. E quando ele chegou em Cintreia, que era o porto de Corinto, e andou por 5 milhas lá em Corinto, ele era um homem perturbado. Ele sabia que o que precisava ser feito em Atenas não tinha sido feito. E ele pregou sobre a ressurreição. Agora ele pregou uma mensagem poderosa, mas ele não pregou a cruz. E eu sei que ele estava perturbado, porque ele não viu os resultados que ele tinha que ver. Ele estava pensando: se eu não puder ter nenhuma resposta em Atenas, o que eu vou fazer em Corinto? Porque é a cidade capital do vício naquela época. Não somente tinha o vício da filosofia, e como que eu posso penetrar esta barreira? E eu creio que o Espírito de Deus falou com ele e disse: Paulo, quando você for para Corinto, na cidade do vício e da filosofia, a pior cidade do mundo naquela época, pregue a cruz. Pregue a cruz. Foi por isso que ele disse: eu estou determinado a não saber nada entre vós a não ser Cristo e Ele crucificado. Glória a Deus. E ele construiu uma grande igreja em Corinto. Agora eu não acabei, mas eu vou parar. Alguém disse: por que você vai parar? Ah, porque eu estou cansado. Mas sabemos um pouquinho sobre a santificação, você não acha? Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu dizer de novo. A justificação é a libertação da penalidade do pecado. A santificação é a libertação do poder do pecado. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Well, I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. I'll sing it again now. Well, I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Sing it one more time now.
Cumprimente alguém no amor de Cristo e esteja aqui hoje à noite. Well, I'm going through, thank God, well, I'm going